Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos abordar um tema interessante a pedido de alguns espectadores e que é muitas vezes mal compreendido: as indulgências na Igreja Católica. As indulgências têm sido objeto de debates e equívocos ao longo dos séculos. Por isso, após o Concílio Vaticano II, o Papa São Paulo VI promulgou a Constituição Apostólica Indulgentiarum Doctrina para esclarecer os fundamentos e as normas que regem esse instituto, reafirmando que a doutrina e o uso multissecular das indulgências na Igreja tem sólido fundamento na divina revelação, sempre mais aprofundadas na reflexão eclesial com a assistência do Espírito Santo, condição de possibilidade. Indulgência vem do latim indulgere, que significa perdoar benignamente. É exercício extra-sacramental do imenso poder da Igreja de perdoar penas temporais, e não propriamente a culpa ou a pena eterna, que são consequentes à dívida contraída pelos pecados já perdoados, mas ainda devidas, e nessa ou noutra vida, e não suficientemente expiadas pela satisfação sacramental imposta pelo confessor. Essas normas estão baseadas, pois, em 4 proposições teológicas, ou seja, é doutrina divinamente revelada que os pecados acarretam penas infligidas pela justiça e pela santidade de Deus, pois todo pecado acarreta a necessidade de expiação mesmo após ser perdoado. O pecado é uma violação da ordem estabelecida pelo Criador e sua remissão requer a restauração dessa ordem. O purgatório é considerado um estado de purificação para aqueles que ainda devem prestar reparação após o perdão. Existe na Igreja um tesouro infinito de méritos provenientes de Cristo, da Virgem Maria, dos santos e santas de Deus. Essa riqueza espiritual é destinada a todos os membros do corpo místico de Cristo. Nossas boas obras e atos de mortificação, unidos aos méritos de Cristo, podem beneficiar outros cristãos que precisam expiar seus pecados. E aqui fundamenta a comunhão da Igreja. Então Cristo confiou à Igreja esse poder das chaves para administrar o tesouro da redenção, permitindo que ela aplique os méritos de Cristo aos penitentes arrependidos. Então, com base nesse poder, a Igreja oferece indulgências. Para quê? A fim de auxiliar os fiéis que já obtiveram perdão de seus pecados, mas que ainda precisam fazer reparação, consequência do pecado. Então é importante esclarecer que a prática das indulgências não reduz a religião a formalismos, a mercantilismos. Elas são não vendidas. O perdão dos pecados sempre foi um pré-requisito para obter as indulgências. Além disso, ganhar uma indulgência plenária requer verdadeiro arrependimento e contrição interior. Então, quanto à história das indulgências na Igreja, embora os fatos sejam fatos e não mudem, a maneira de interpretar o conteúdo dos fatos varia, sim, de acordo com a perspectiva em que se coloca num determinado presente. O próprio historiador afirma isso. Então, no aspecto histórico-jurídico, Fanfani afirma que há 3 períodos, o tempo apostólico até o século VIII, do século VIII até o século XIV e do século XIV até os dias de hoje. Então, por sua vez, Campello, na ótica institucional, afirma que nos primeiros séculos não se pode falar de indulgências propriamente ditas. E São Paulo VI, sob o prisma magisterial, recapitula o passado, ressaltando valores e sintetizando inovações. Ora, se no passado as penitências eram rigorosas e gradualmente foram substituídas por obras indulgenciadas, que eram mais brandas, mas igualmente valiosas, pois continham os méritos satisfatórios de Cristo,
As indulgências gerais foram concedidas pelos bispos, permitindo que os fiéis obtivessem remissão da pena devido aos seus pecados. Então a Igreja, portanto, ainda em nossos dias, convida todos os filhos e filhas a bem ponderarem, refletirem quanto o uso das indulgências é útil à vida de cada um e até mesmo de toda a sociedade cristã. O uso salutar das indulgências, para só nos atermos a lembrar o mais importante, ensina em primeiro lugar quão triste e amarga coisa é ter abandonado a Deus. A salutar instituição das indulgências, pois, contribui à sua maneira para que a Igreja se apresenta a Cristo sem nenhum defeito, antes santa e imaculada, admiravelmente e unida em Cristo pelo vínculo sobrenatural da caridade. Concluindo, as indulgências são uma oportunidade para crescer em caridade, purificação interior e união com os outros membros da Igreja, a comunhão. Elas têm um profundo significado teológico que visa ajudar os cristãos em sua jornada de conversão e de santificação. Com efeito, visto que, mediante as indulgências, os membros da Igreja do Purgatório, a Igreja padecente, mais cedo se unem ao da Igreja Celeste, a Igreja Triunfante, acontece que por meio das indulgências, mais amplamente e, portanto, mais rapidamente, se estabelece o reino de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, segundo a medida da idade completa de Cristo. Espero que este vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas sobre o assunto. Veremos um pouco mais no próximo. E se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal para mais conteúdos como este e até a próxima, se Deus quiser.